juntamente com o presbítero Nonato Martins. Glória! Que o Senhor abençoe. Irmãos, quem trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro do Dr. Lucas, capítulo de número 7. Aleluia! Livro do Dr. Lucas, capítulo 7. Leremos 5 versículos. O versículo de número 11, 12, 13, 14 e 15. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado aí e olha para ele e diz assim: morto você não sai. Fala com fé, crente, pelo amor de Deus. Fala: morto você não sai. Glória. Estou subordinado a este tema que Deus me deu. Morto você não sai. E o texto diz: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos diante de um texto bastante conhecido. A epígrafe vai falar que Cristo Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Conhecemos nós, pois bem, a trajetória e a história. Jesus, após sair da cidade de Cafarnaum, após curar o servo do centurião de uma enfermidade que causaria a sua morte, vai andar cerca de um dia até a cidade de Naim. Cidade esta que ficava perto de Sopé, do Monte Tabor. Ficava cerca de um dia de distância da cidade de Cafarnaum, cerca de 40 quilômetros de distância. Pois o texto diz que Cristo, ele vai para a cidade de Naim. E o texto retrata-se desta mulher. Mulher esta que a Bíblia, em nenhum outro texto, vai falar acerca dela. Em nenhum outro capítulo, em nenhum versículo você vai ouvir falar dessa mulher. Porém, o livro do Dr. Lucas, capítulo de número 7, vai retratar-se dessa história, deste fato verídico que ocorrera. E o texto nos diz: e aconteceu que no dia seguinte, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e também ia uma multidão. O texto diz que Jesus, ele vai à cidade de Naim. Ele tem destino, ele tem rota. Ele sai de Cafarnaum com destino a ir a Naim. Ele sai de Cafarnaum com o propósito de chegar a Naim. Independente da distância, independente do tempo que o levar até chegar, o propósito dele é chegar a Naim. Só que o mesmo texto é fidedigno em dizer que Jesus vai com muitos dos seus discípulos, e o próprio versículo diz que vai com ele uma multidão. Eu paro para analisar este versículo. Por quê? Porque discípulo é aquele que vai seguir o mestre,
Discípulo é aquele que aprende com o mestre para fazer depois. Discípulo é aquele que vai imitar o seu mestre. Porém, o próprio texto diz que não só com o discípulo, mas vai também uma multidão. Detalhe, multidão não é discípulo. Multidão não segue Jesus para cumprir aquilo que ele faz. Multidão não segue Jesus para imitar o que Jesus faz. Multidão segue Jesus por aquilo que Jesus traz para ela. O texto diz que Jesus vai com discípulos, porém vai uma multidão atrás. E eu quero retratar de algumas multidões dentro desse texto, porque tem multidões por aí que seguem Jesus por aquilo que ele pode promover na vida de alguém. Mas a minha Bíblia diz que há discípulos que seguem a Deus por aquilo que ele é. Tem multidões por aí que vai atrás de pessoas, só vai no culto independente do pregador, qual o pregador que agrada, porque aquele pregador vai trazer uma mensagem que agrada a ele. Porém, isso é multidão. Mas discípulo não. Discípulo vai para casa porque ele sabe quem é o Deus que está na casa. E quando é um retrato de multidão que adora a Deus por aquilo que ele é, e multidão que adora por aquilo que ele segue, eu me lembro logo de Cristo fazendo uma pergunta para os discípulos. E a pergunta é o seguinte: e vós, quem dizes que eu sou? E de repente Pedro à frente diga: mestre, tu é o Filho de Deus. Cristo vai responder, vai dizer: disseste bem, pois nenhum homem o revelaste, mas o Pai que está no céu. Só que no mesmo texto que diz isso, a Bíblia diz que a multidão está seguindo Jesus dizendo: uns dizem, Senhor, que tu é o profeta Messias, uns dizem que tu é Beltrano, outros dizem que tu é Cicrano. Porém Jesus faz essa pergunta e Pedro vai responder. Só que aí de repente Jesus, irado, despede a multidão. Porém aí Pedro mais uma vez dá um passo à frente e diga: mestre, para onde iremos, se só tu tem a palavra de vida eterna? Em outras palavras, Pedro está dizendo: Deus, tu despediu a multidão. A multidão só foi porque está vendo que o Senhor não vai mais promover multiplicação de peixes depois agora. Então a multidão vai, mas nós não, nós somos discípulos. Nós ficamos porque nós sabemos quem tu és. Em outras palavras, Pedro está fazendo a mesma coisa que Jó fez. O que Jó fez? Em outras palavras, Jó está dizendo: Deus, eu não te adoro pelo que tu me dá, eu não te adoro pela fazenda, eu não te adoro pela casa, eu não te adoro pelos filhos, eu te adoro pelo que tu és. E há multidões por aí que seguem Jesus só pelo milagre. E isso não é coisa para crente, irmão, porque crente não corre atrás de milagre. A minha Bíblia diz que o milagre persegue os crentes. Não foi pouco glória para o tamanho da revelação, irmão. Crente não corre atrás de milagre, é o milagre que vai atrás dos crentes. Glória a Deus. A viúva de Naim vai chorar pela perda do filho. E isso é muito interessante porque ela já sofre, já vem com um trauma do passado, da perca do esposo. Ela já tem um atestado de óbito em casa, o atestado de óbito do seu esposo. E agora ela vai receber o atestado de óbito do filho, porque a morte não respeita idade, a morte não respeita título, a morte não respeita diploma, a morte não respeita família, a morte não respeita cor, a morte não respeita raça. A morte, quando ela vem, ela só vem trazendo uma coisa: tristeza, sofrimento, angústia, dor, solidão. E de repente a mulher se encontra pela segunda vez com a morte batendo na sua porta. E o recado da morte é: vim tirar a tua esperança. O recado da morte é: vim tirar o teu sustento. O recado da morte é: acabou para você. O recado que a morte vem trazendo para a viúva de Naim é: ficará tu embaixo no momento de humilhação. Por quê? Porque era
a lei dizia que teriam que alimentar os órfãos e as viúvas. Porém ela era viúva e agora ela estava precisando de doações da sociedade. E a única esperança dela, para que ela pudesse continuar vivendo feliz no decorrer da caminhada da sua jornada até a sua velhice, era o seu filho. Mas de repente a morte chega. De repente a morte leva a esperança do seu sustento. De repente a morte tira tudo aquilo que ela mais se apegava, aquilo que ela encontrou para consolar a perca do marido, pois ele cresceria, sustentaria a sua casa e daria continuidade à sua família, à sua geração. Pois agora ela não só perde a esperança, como perde o direito de continuar a sua linhagem. E agora ela tem que levar o seu filho até o sepulcro, porque era de costume não sepultar os mortos dentro da cidade. Teriam que levar quilômetros de distância além dos muros da cidade. Porém a viúva agora, ela prepara todo o funeral. E eu imagino agora ela tendo que embalsamar o seu filho, ter que derramar o nardo da purificação, tendo que perfumar ele com a mirra, embetumar o seu filho e as lágrimas correndo. Viaja comigo na história. A psicologia diz que a mente do homem, ela é incrível. Ela pode pensar muito rápido, mais rápido que o computador da última geração. Então imagina comigo agora ela tendo que preparar o corpo do seu filho para colocar no esquife. Esquife nem caixão é, são madeiras simples para poder botar o seu filho. A cidade de Naim, o significado dela é o significado de aconchego, de estabilidade, ternura, paz, calma. Uma cidade que significa calma, aconchego, agora está em luto, agora está em pranto, porque conforme o velório, o cortejo do velório ia passando, a pessoa que se deparasse teria que acompanhar até o sepulcro. Era lei, era costume. Se eu estivesse carregando meu filho agora, encontrasse o pastor Ariano no meio do caminho, ele me encontrasse no velório, mesmo que ele tivesse outros afazeres, ele teria que deixar para seguir, e teria que chorar comigo, mostrando condolências à minha perca. E a cidade vai seguindo. E agora gera-se a segunda multidão aqui, a multidão que acompanha o morto, a multidão que acompanha o velório. Irmão, eu tenho algo de Deus para você aqui dentro dessa mensagem. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora. Foi desse versículo que eu tirei o tema da mensagem: morto você não sai. Eu quero que você repita isso todos os dias. Quando você entrar dentro da casa do Senhor, quando você sair da sua casa e você disser, eu vou para o templo adorar, você sai dizendo, morto de lá eu não saio. Porque a morte chegou dizendo, vai sair da cidade morto, vai sair da cidade morto. Mas eu vi como profeta de Deus na noite deste dia, que a subordinada é um tema para lhe dizer, morto daqui você não sai, morto daqui você não sai. A morte, e o Satanás até disse que o teu ministério está acabado, que você não vai continuar, que você não vai prosseguir. Mas Deus me trouxe para te falar que morto dessa casa você não sai. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. O destino do mestre é ir à cidade de Naim, presbítero. O destino do mestre é ir à cidade de Naim. Ele sabia o destino, ele conhece. A Bíblia diz que ele conhece por dentro e por fora. Ele sabe do amanhã, do ontem e do hoje. Ele conhece.
Só que o interessante é que a Bíblia diz que eis que Jesus chega com o discípulo. E ele chega na porta da cidade. Porta da cidade era o último passo que a viúva tinha certeza que perderia seu filho. Quando passasse da porta da cidade, ela entenderia que não tinha mais volta. Quando passasse da porta da cidade, ela entenderia que não poderia mais regressar com o morto. Porque a porta da cidade e os muros para a divisa, para fora, para o cemitério, era o limite. Quando passasse, eu tenho certeza, imagino eu, que as lágrimas desceriam com mais vigor. Porque ela estaria dizendo: agora eu tenho certeza que estou chegando ao sepulcro. Agora eu tenho certeza que na cidade meu filho não entra mais. Porém a Bíblia diz que a multidão que Jesus está fica na porta da cidade. Vem comigo. O texto diz que Jesus para e vai diante da mulher. Jesus quebra protocolo aqui. Jesus quebra paradigmas aqui. Oh glória. Jesus quebra, porque o protocolo é: se encontrar com a multidão, tem que seguir. Não, você não entendeu. Jesus está dizendo que vai quebrar protocolos para cessar tuas lágrimas. Jesus está dizendo que vai quebrar paradigmas, dogmas humanos para cessar o teu choro. Alabarassuriaia Jevácia. E a mensagem de Deus é: mulher, não chores. Irmãos, com todo carinho e respeito, se fosse eu levando meu filho e Jesus chegasse e dissesse: não chores, eu ia dizer, porque eu me conheço, eu ia dizer: sai da minha frente, eu estou velando meu filho. Só que eu não entendo por que Deus não mandou o menino se levantar primeiro. Eu não entendo por que Deus não manda o menino simplesmente se levantar. Automaticamente as lágrimas cessariam. Por que Jesus não fez isso? Porque ela estava chorando, sabendo e lembrando da perda do passado. Quer ver? Você vai andando para o trabalho, tropeça numa pedra. Você diga: meu Deus, pedra da arena, enviado do inimigo. Aí você diga: amanhã eu não tropeço nela. A dor foi grande, doeu o dedão, doeu o midinho. Você diga: amanhã eu não tropeço nela. Porém, você vai lembrando: amanhã eu não tropeço nela. Porém, quando chega no dia seguinte, algo lhe distrai, um carro, uma moto ou WhatsApp, você vai e tropeça. Você já não reclama da dor que você sentiu agora, você só lembra da dor que você sentiu ontem. O que Deus estava dizendo para ela: mulher, chora. Por quê? Porque para eu tratar do teu filho primeiro, eu tenho que tratar das tuas dores do passado. Para eu cuidar do teu filho, do teu futuro, eu tenho que tratar dos traumas do passado. Amaragassúria Tchevácia. Deus está dizendo que para promover o milagre na tua vida futura, Ele primeiro tem que tratar dores emocionais, sentimentais do passado, que você vem lembrando e não está deixando você prosseguir. Ele está dizendo: não choras. Laburícia terra baracando reba. Aí é a ramantro cobaragácia. Deus me trouxe aqui para dizer para você: não chores, porque eu vou tratar com você. Não chores, oh glória, porque eu quero tratar contigo. Eu quero tratar dessas lembranças, eu quero tratar desses traumas, eu quero tratar dessas percas, eu quero tratar. Segura. Lembrança, mente. Lembrança, mente. Está tudo aqui. Jesus, Ele não quer tratar da tua perna nem do teu braço, Ele quer tratar da tua mente. Por que Ele quer tratar primeiro da tua mente? Porque a salvação está aqui. Botai o capacete da salvação. Armadura de Efésio. A salvação está na cabeça. Ele quer tratar primeiro da tua salvação, para depois você poder cuidar de outros. Meu Deus, não, irmão, segura isso aqui, pelo amor de Deus.
Você tem orado, Deus cuida dela, Deus cuida dele. Deus está dizendo, não, meu filho, primeiro eu tenho que cuidar de você, para depois eu te usar para cuidar deles. Alabará, é noite de tratamento aqui, irmão. É noite de tratamento aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Mulher, não chores. Mulher, não chora mais. Deus cuida dela. Mas olha o texto, vamos para o texto. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. 13. E vendo o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Deus está dizendo, eu senti a tua dor. Compaixão não é misericórdia, entenda isso. Misericórdia é eu ter 2 TV em casa e eu ver que a do meu irmão queimou, ele não tem nenhuma, sendo que eu só fico com uma dentro do quarto 24 horas assistindo. Misericórdia é eu pegar uma e dar para ela. Isso é misericórdia. Compaixão não. Compaixão é você sentir a dor do outro, se colocar no lugar. Compaixão é você passar por um homem na rua morrendo de fome, você sentir a fome que ele sente. O que Deus estava dizendo é, mulher, não chores porque eu senti a tua dor. O que Deus está dizendo, eu entendo você. Eu entendo quando você chora pela madrugada e diz, Deus, eu não consigo. Ele está dizendo, eu entendo você. Eu entendo quando você diz, Deus, eu faço de tudo, mas nada dá certo. O que está acontecendo, ele está dizendo, eu entendo você. O novo louvor de Samuel Mariano é lindo. E é incrível. Porque se você não consegue mais orar, não ora. Se você não consegue mais cantar, não canta, irmão. Se você não consegue mais louvar, não louva. Se você não consegue andar, aí é diferente. Se arrasta. Mas parado não pode. Se arraste, mas parado não pode. Não, sabe por quê? Porque ele está dizendo, eu entendo você. No Getsemane eu senti a tua dor. Eu entendo você. No Getsemane eu senti a tua dor. Eu entendo você. Indo para o Gólgota, lugar de caveira, eu entendo você. Eu caí, foi obrigado Simão Sirineu vir me ajudar, mas arrastado eu vou, mas não pode parar. Sabe o que é interessante? E uma grande multidão estava com ela. E chegando se tocou no esquife, e os que levavam pararam. Jesus chega e fala, mulher, não chores. Automaticamente ela para. Só que a multidão que carrega defunto continua andando. A mãe do morto para, mas a multidão que quer levar você para fora continua andando. Deixa eu explicar isso para você. Na nossa geração, no nosso século, na nossa igreja, tem muitos que quando vê você morto espiritualmente, em vez de te levantar, querem levar você para fora. Só que aí Jesus traz um profeta maranhense para dizer, não chora. A multidão continua querendo levar para fora. Deus está dizendo, ei, não chora. E a multidão não ouve Deus falar. Sabe por que a multidão que carrega defunto não ouve Deus falar? Porque continua querendo levar o morto para fora. Mas Deus está dizendo, eu falei para não chorar porque o morto não sai. Ele vai sair com vida, mas morto não sai. Ai, rebaracandoréria. Não, você não entendeu. Deus está dizendo, não ouviu falar não. Eu vou tocar no esquife, eu vou mexer alguma coisa, mas vai ter que parar, porque morto não sai daqui.
multidão continua andando enquanto Jesus manda a mulher parar de chorar. A mãe para porque não quer continuar. A mãe para porque não quer passar da porta da cidade. A mãe para porque quer ver algo acontecer. Mas a multidão está dizendo: acabou. Não adianta dar mais oportunidade. Não adianta mais orar. Não adianta mais profetizar. Acabou. Jesus chega e diz: ei, eu falei, tu não ouviu, mas agora eu toco. Agora eu toco. E o toque de Jesus no esquife faz a multidão parar. Oh glória. O toque de Jesus pode até não fazer o morto levantar na hora, mas faz a multidão que quer te parar cessar. Por quê que o toque não faz o morto se levantar na hora, mas faz a multidão parar? Porque ele está dizendo: eu quero que ela pare para ver o que eu vou falar. E conforme a minha palavra, todos vão ver o morto de pé. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Alabara suria te rabaia cando rebaraia. Elibri odomina cando reba. Elibri acando romada cando suria. Irmão, se você tem glória, dá glória. Se você tem aleluia, dá aleluia. Mas a presença dele é real. Adora ele com o teu melhor. Quem tem glória, dá glória. A multidão que carrega defunto vai ter que parar. A multidão que quer ver você sair da cidade para ser enterrado no meio de uma sociedade pecaminosa, Deus está dizendo: ainda não é hora. Ainda não. Não tem essa de Satanás bater na porta e querer levar o que é teu, querer levar tuas esperanças. Ele foi para a cidade de Naim para falar para a viúva: não chores. Paraia suria rajerba. Remedicando calabara suria. Rei de Oseia de cando reba. Quando eu vejo isso aqui, Jesus tocando no esquife, eu me lembro do presbítero da mulher do fluxo de sangue. Porque a mulher do fluxo de sangue está presa em um lugar onde ela estava impossibilitada de ir para o meio da sociedade. A multidão, o povo, os sacerdotes, os doutores da lei impossibilitavam ela de ir se comunicar com o povo lá fora. Então ela que tinha que ficar num lugar separado. Em outras palavras, o povo estava dizendo: acabou para ela. O texto diz que ela está 12 anos com enfermidade, 12 anos com hemorragia, 12 anos sangrando. E o próprio texto diz que ela gastou toda a sua riqueza com médicos. Ela era próspera, ela era bem sucedida, porém ela perdeu tudo gastando, tentando comprar uma saúde que o homem não pode dar. De repente ela entende. De repente ela entende que morta ela não pode ficar. De repente ela entende que morta ela não pode ficar. Sangue significa vida. Sem sangue o homem não vive. E pelo sangue você foi comprado, oh glória. E o texto diz que pelo sangue você foi comprado para ter vida eterna. Sangue é vida. Ela entende que ela está perdendo a vida pouco a pouco, porém ela entende algo que o mestre, o dono da vida, vai passar. Ela toma uma decisão, e a decisão é não ficar no local onde mandaram ela ficar. Ela rompe dogmas, ela rompe paradigmas, ela rompe protocolos, ela rompe a lei. Ela rompe tudo isso, mas ela toca no mestre. Aí de repente o mestre diz assim: quem me tocou? Os discípulos atônitos dizem: mestre, a multidão te oprime, te aperta, como dizes que te tocou. Detalhe: o toque de multidão é diferente de toque de quem quer ser discípulo. O toque de multidão
é toque de quem só quer. O toque dela é diferente. O toque dela é de que quer milagre, mas quer servir quem é o dono do milagre. O texto diz que após ela segue ele. O toque de discípulo é diferente. Não se confunda com multidão aí dizendo que é discípulo. Não se confunda. E o mestre diz: ei, me tocou porque de mim eu senti sair virtude. Me tocou. O que Jesus está dizendo é: morta você não vai ficar. Morta você não sai desse local. Por ela estar em um local inapropriado, ela era impossibilitada de ir para outras cidades. Porém ela rompe tudo e segue Jesus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: morta tu não sai da cidade. Tu vai sair vida, mas sai me seguindo. Deus está dizendo: daqui você não sai morto, mas sai me adorando. Daqui você não sai morto, mas sai com vida. O texto diz que Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele está no caminho indo para Naim. Está na porta Ele está dizendo: eu estou no teu limite para te dizer que ainda não acabou. Irmão, ouça isso aqui. A porta era o limite da esperança dela. Ele está dizendo: eu cheguei no limite para dizer que ainda não acabou. Eu cheguei no limite para dizer que eu estou contigo. Eu cheguei no teu limite. Ai, tchô, rebarácia. É livre de Assuria, cando rebar. Eu vim aqui para dizer que Deus está dizendo que morto você não sai porque a vida chegou. E chegando se tocou no esquife. E os que levavam o morto, ele disse: jovem, levanta-te. Digo-te, levanta. Digo-te, é uma ordem. Ele está direcionando a ordem é para o morto. Eu não sei como anda a tua vida espiritual, irmão. Eu não sei como anda teu casamento. Eu não sei como anda esse teu coração aí. Mas uma coisa eu sei: que Deus está te dizendo para aquela área que você achou que já morreu, que não tem esperança. Digo-te, é uma ordem, levanta-te. Digo-te, é uma ordem, levanta-te. Digo-te, levanta. Morto não serve para obra. Morto não serve para falar. Morto, aí meu Deus, o texto é tão forte que o texto diz que o menino, pastor, levanta falando. O texto diz que o menino levanta falando. Meu Deus, Deus está dizendo: eu estou te levantando. Quem disse que parou de pregar? Quem disse que parou de adorar? Estava morto, ressuscitou. Abre a boca. Morto não fala, está com vida, agora abre a boca. Morto não anda, levanta-te. Levantar é posicionar. Eu tenho algo para você. Eu tenho uma área para você trabalhar na minha casa. Alabarassuria. Levanta a mão direita que eu vou profetizar. Alabaracandossuria candaragaceia. Elebaracandorome de que eu assaio. Deus está dizendo que você tem serventia na casa e tem uma área específica para você trabalhar na casa dele. Tem serventia, tem serventia, tem serventia, tem serventia. Mas abre a boca, abre a boca, abre a boca. Parado não serve, parado não serve. Abre a boca. Ô viúva, tu tá na cidade de Naim. A Bíblia especifica como cidade, porém a geografia terrestre mostra aldeia. A Bíblia chama de cidade, a geografia terrestre mostra aldeia. Você é pequena, um pequeno povoado, então não é datada como cidade, mas a Bíblia chama de cidade. A Bíblia chama de cidade. Entenda isso, continua na história, você vai ver que o assunto percorreu. O assunto virou notícia. O assunto era: tem velório em Naim. A
notícia era: a viúva perdeu o filho também. A viúva agora tem 2 atestados. Porém agora a notícia muda. Teve milagre em Naim. O morto não é mais morto. O morto ia sair morto, mas saiu com vida. De morto não sai, morto não sai. Fala pro teu irmão de novo, profetiza: morto tu não fica. Tem restauração, tem renovo, tem esperança, tem vitória. Deus está entrando, Deus está entrando, Deus está entrando. Na porta ele chega no limite, mas depois do milagre ele entra contigo. Fica de pé, crente. Iria séria, Jeva. Te levanta, menino. Te levanta, menino. Digo, te levanta. Digo, te levanta. Deus está dizendo: levanta, não é hora de parar. Levanta, ainda tem muita alma para ganhar. Parado você não serve para minha obra. Eu tenho algo profundo contigo. Urobadará suriad, galeba. Ele me viu, me dia ceia de cá. Adora ele porque a presença dele é real aqui. Chama ele de amigo. Amigo, entra. Amigo, vem. Amigo, Espírito Santo, eu te convido, vem. Mas faça morada. Não venha de passagem não, permaneça. Chama ele, a irmã falou que foi procurar no YouTube para ver como era receber o Espírito Santo. Ele falou com ela: me chama. Ele está dizendo: chama para fazer morada. Jeremias 33: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firme que ainda não sabe. Mateus capítulo 7 vai dizer: